Aberta a 68ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura deste Poder Municipal. Convido o vereador Rinaldo Júnior para compor a mesa na condição de segundo secretário, e o vereador Almir Fernando, que já está aqui como primeiro secretário. Então, composta assim a mesa, eu passo a palavra ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 13ª reunião extraordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 27 de agosto de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 27 dias do mês de agosto do ano 2019, às 16 horas e 48 minutos, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Chico Kiko. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, não havendo nenhum questionamento sobre a ata, a mesma foi aprovada sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alcide Teixeira Neto, Aline Mariana, Mara Cipriano Maguariana, Ana Lúcia, André Regis, Augusto Carreras, Benjamin da Saúde, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, João da Costa, Júlio Bocão, Gorete Queiroz, Michele Colles, Natália de Minuto, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rogério de Luca, Samuel Salazar e Outro Brito. Foram justificadas as ausências dos vereadores Antônio Luiz Neto, Marcos de Bria, Fred Ferreira, Jairo Brito, Rodrigo Coutinho, Romário Jatobá, Carlos Gueira, Ivan Moraes e Jair Mais Fora. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Aerto Luna, que solicitou à mesa que a votação dos projetos de segunda discussão fossem votadas em blocos. O senhor presidente fez a consulta ao plenário, fez da palavra pela ordem o vereador André Regis, que pediu destaque do projeto de lei 24/2019, havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias, segunda discussão, dos pareceres 570, 571, 572, 573, 574 de 2019, respectivamente às comissões de Legislação e Justiça, de Direitos Humanos, de Cidadania, de Finanças e Orçamento, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 22 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Segunda discussão, 3/5 dos pareceres 564, 567, 568 de 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento e de Desenvolvimento Econômico, opinando pela aprovação do projeto de lei 17 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Foi aprovado. Sim, senhor presidente. Segunda discussão, 3/5 dos pareceres 365 e 369 de 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e de Orçamento e Desenvolvimento Econômico, opinando pela aprovação do projeto de lei 24 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com Caixa Econômica Federal e de outras providências. Foi aprovado. Os vereadores André Regis, Renato Antunes e Rogério de Luca votaram contra, total 3. Justificou o voto do vereador André Regis, que manifestou sua perplexidade em aprovar um empréstimo à Prefeitura do Recife, sem que a mesma encaminhe uma mensagem informando qual vai ser a taxa de juros. Usou da palavra pela ordem o vereador Heriberto Rafael, que disse que a Prefeitura diminuiu os cargos iluminados no início do ano e que, inclusive, com o voto contrário do vereador André Regis. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Renato Antunes, que esclareceu que não votaram contra a reforma administrativa, mas sim contra o aumento de secretarias. O presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse leitura do prolongamento da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do parecer 575/2019 da Comissão de Redação,
opinando pela aprovação do projeto de lei número 165 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes, foi aprovado. Discussão única dos pareceres 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 2019, todos da Comissão de Redação, opinando pela aprovação dos projetos de lei de autoria, o 579 do projeto de lei número 4, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, o 96 de 2019, da autoria do vereador Renato Antunes, o 17 da autoria do Poder Executivo, o 22 da autoria do Poder Executivo, o 24 da autoria do Poder Executivo. Foram todos aprovados, não havendo vereadores inscritos no grande expediente, nem tempo de liderança e explicações pessoais. Seu presidente convocou a Casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume, horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Lida a ata extraordinária, senhor presidente. A ata que foi lida está colocada em discussão. Encerrada a discussão, aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovada a ata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia, se houver. Projeto de lei ordinário número 227, que torna obrigatório o atendimento prioritário aos portadores de síndrome de fibromialgia dos estabelecimentos ou empresas públicas e privadas do município de Recife, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Projeto de lei 228 de 2019, que proíbe o fornecimento ou a comercialização de alimentos e bebidas de alto teor calórico nas unidades educacionais públicas e privadas, de autoria da vereadora Aline Mariano. Projeto de lei 229, que dispõe sobre a liberação da entrada de animais de estimação em casas de repouso destinadas à população idosa no município do Recife e da outras providências, de autoria da vereadora Aline Mariano. Projeto de lei 230, que limita o número máximo de passageiros em transportes em pé nos veículos que operam linhas do sistema de transporte público coletivo no município do Recife. Aline Mariano. Projeto de lei ordinário 231, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do nutricionista nas equipes de Programa da Saúde da Família do município do Recife, de autoria da vereadora Aimer Carvalho. Projeto de lei ordinário 232, que dispõe sobre o pré-natal masculino no município do Recife e da outras providências, de autoria do vereador Almi Fernando. Projeto de lei 233, institui o Dia Municipal do Protetor dos Animais e da outras providências, de autoria da vereadora Aline Mariano. Projeto de lei 234, institui no calendário oficial de eventos no município do Recife o Dia Municipal de Radialista. Projeto de lei de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Tem um memorando aqui? Memorando? Memorando 111, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Lido, senhor presidente. Após a leitura do expediente, eu dou início ao pequeno expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o ilustre vereador Ivan Moraes. A tribuna está à disposição de Vossa Excelência por 5 minutos regimentais. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa.
Uma boa tarde especial às pessoas que nos acompanham a partir das galerias. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas à casa de vocês, e não é figura de linguagem, é a casa de vocês mesmos. A gente fica muito contente quando vemos nossos patrões e nossas patroas vindo aqui dar uma olhada no trabalho que nós, empregados e empregadas, estamos fazendo. Uma boa tarde especial às pessoas que também nos assistem a partir da internet. Veio a essa tribuna hoje celebrar a aprovação por essa casa, na tarde de ontem, do projeto de lei de número 165. O então projeto de lei de número 165, agora já em vias de se tornar uma lei municipal, que cria o Dia Mundial do Teatro, para o dia 24 de agosto. Por que 24 de agosto? Vossas Excelências sabem que votaram e aprovaram por unanimidade o projeto ontem. 24 de agosto é o dia do aniversário do Teatro do Parque, o teatro que é símbolo das artes cênicas aqui no nosso município, um teatro que ainda está fechado, que comemorou seu centenário fechado, que chegou aos 104 anos de idade fechado, mas que está em reforma e está em restauro. Um restauro, uma reforma que atrasou muito para começar e agora vai atrasar mais um pouco para terminar. Mas uma obra que a gente tem visitado praticamente todos os meses. Farei outra visita nessa obra na próxima segunda-feira para fiscalizar o andamento tanto das obras de reparo, das obras de requalificação, quanto das obras de uma sintonia mais fina, porque é um teatro que tem obras de arte que precisam ser restauradas. Na verdade, muito do teatro já é uma obra de arte, as colunas, os vitrais, que não são vitrais, porque são feitos de outra forma, e está tendo um trabalho bastante cuidadoso lá. É um trabalho que, eu repito, demorou bastante para começar e está demorando para terminar. Mas a gente está fiscalizando, a gente conta com a cobrança de toda a população, fortalecendo a fiscalização que é também do Poder Legislativo e que é de diversas organizações da sociedade civil que lutam pelo direito à cultura na nossa cidade. Houve agora, recentemente, um aditamento do contrato da realização da obra, um aditamento bastante alto, quase 50%, um aditamento que vem a partir da descoberta de que as colunas precisavam de outro tipo de reforma, alguma coisa que a gente até gostaria que tivesse sido previsto anteriormente, e a gente ainda está no aguardo, talvez isso seja o mais importante, a gente está no aguardo da licitação para os equipamentos, porque a licitação inicial, ela só dá conta da reforma e do restauro, mas ela não dá conta de todos os equipamentos necessários para fazer com que o teatro volte à população. A informação mais recente que a gente tem por parte da Prefeitura é que esse edital dos equipamentos ficaria pronto agora em setembro, que já estaria no ar em setembro, para que possam ser adquiridos os equipamentos, para que esse teatro possa voltar à população no ano que vem, que é o que a Prefeitura tem dito. Passei agora na frente lá do teatro, na placa da obra, e aí uma referência, uma das poucas placas de obra da Prefeitura que contém a data de início e a data de fim, está lá a data de fim, o final deste ano de 2019. Então a gente já pode afirmar, categoricamente, sem sombra de dúvida, que a obra não se encerrará no prazo previsto. Essa obra está atrasada, vai atrasar um pouco mais. Mas mais importante do que atrasar é ela finalizar. Então, acho que toda a sociedade pernambucana, toda a sociedade recifense, todo mundo que tem no Teatro do Parque uma referência para a nossa cidade, precisa nos ajudar a fiscalizar essa obra, a aperrear a Prefeitura, postar nas redes sociais e celebrar. Porque agora, todos os anos, no dia 24 de agosto, aniversário do Teatro do Parque, celebraremos de várias formas em nossa cidade o Dia Municipal do Teatro. É um dia de referência, um dia que certamente ficará marcado na resistência cultural de nossa cidade, que tem como uma das suas características principais a efervescência cultural, especialmente num cenário de retrocesso. É através da cultura, através da arte, através do teatro, através do cinema, através da música, através da dança, que nós referendamos a nossa resistência a qualquer tipo de retrocesso. Nós estamos de paraótimos, todos os vereadores e vereadoras, que ontem aprovamos o projeto, que deixa de ser hoje um projeto de lei 165, e a partir da assinatura do prefeito, que a gente espera que saia o mais brevemente possível, se tornará mais uma lei municipal aprovada por nosso mandato. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. O segundo vereador inscrito, Sua Excelência, o vereador professor André Regis. Excelentíssimo presidente Carlos Gueiros, é muita coincidência, eu subi à tribuna aqui logo após o vereador Ivan Moraes para tratar também de teatros, os teatros da nossa cidade. Inclusive, acompanharemos juntos essa questão do Teatro Santa Isabel, aliás, do Teatro do Parque, que também é uma demanda nossa desde o primeiro mandato, desde 2013, quando nós chegamos aqui e nós denunciamos. Recordo bem aqui a líder, então líder da oposição, Aline Mariano, quantas vezes a gente questionou a prefeitura para que houvesse a devolução do teatro à nossa cidade. E lamento até, e seria muito interessante, muito importante que o vereador João da Costa, ele aqui subisse à tribuna e esquecesse um pouco o Bolsonaro para falar por que foi que o teatro chegou ao estágio de ruínas, que na sua gestão o teatro praticamente desapareceu. No que se refere ao nosso pronunciamento, propriamente dito, vereador Ivan Moraes, ontem, coincidentemente, eu estive no Teatro do Apolo e Teatro Hermílio Borba Filho. Fomos muito bem atendidos, vereadora Ana Lúcia, pelo gerente Carlos Carvalho, que gentilmente mostrou toda a estrutura e como a necessidade de investimentos, notadamente no Teatro Apolo, há uma necessidade urgente de uma intervenção naquele teatro, que é o teatro mais antigo da cidade. O Teatro Apolo passou muitos anos fechado ao público e foi devolvido à cidade pelo então prefeito Gustavo Krause. O propósito da nossa inspeção ontem no teatro, nos dois teatros, assim como também fizemos no Barreto Júnior, assim também como fizemos no Luiz Mendonça e no Teatro de Santa Isabel, foi a verificação, vereador Renato Antunes, das condições de prevenção contra incêndios, que tem sido uma constante no nosso mandato, o alerta à sociedade de que precisamos conservar o que nós temos e preservando, inclusive, com políticas anti-incêndio. O que nós encontramos nesses 5 equipamentos, nos nossos 5 maiores teatros públicos, é extremamente preocupante. Há 150 anos, é bom lembrar, o Teatro Santa Isabel amanhecia em chamas. Perdemos o Santa Isabel e houve a necessidade de refazê-lo, reconstruí-lo. Um projeto do engenheiro civil francês Louis Leger-Vautier, um dos grandes arquitetos e engenheiros da época, que nós temos esse patrimônio aqui. O fato é que o Teatro Santa Isabel, para que haja o acionamento do sistema de controle de fogo, é preciso que um funcionário suba 70 degraus. Tem que ser manual, vereador presidente Carlos Gueiros. É inadmissível isso. Precisamos automatizar. Agora, o que chama a atenção é que não há uma brigada de incêndios. Deveria ter. Só existem 2 funcionários que foram treinados e que dependemos do rodízio entre eles para que, se houver a necessidade, um dos 2 suba 70 degraus para poder acionar o sistema. Imagine só perdermos o Teatro Santa Isabel por conta de recursos que seriam recursos menores do que o que nós destinamos a, por exemplo, as troças carnavalescas dos carnavais do Recife. É preciso, portanto, um trabalho de valorização dos nossos teatros, sua preservação, sua manutenção. Agora, é irresponsabilidade mantê-los sem a devida
o devido equipamento para a contenção de incêndios. Nós também já protocolamos aqui, vereador Carlos Gueiros, inclusive um projeto de lei para exigir que em apresentações em todos eles haja sempre um bombeiro, uma brigada de bombeiro, mesmo que civil, à disposição para evitar que haja uma tragédia. Não se brinca com fogo, isso é o que nós aprendemos desde pequeno com os nossos pais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem os 5 minutos regimentais. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa tarde à imprensa que nos acompanha, todos vocês que nos assistem pela TV Câmara. E uma boa tarde especial a uma turma especial. Vereadores, à nossa direita estão pacientes e colaboradores do Centro de Atendimento a Pacientes de Portadores de Doença Desmielinizante. Eu também não tinha conhecimento. A esclerose múltipla, por exemplo, faz parte das doenças. E eu fiz questão de convidar os pacientes e os colaboradores para estar aqui no dia de hoje, no mês de agosto, que é o mês de referência do combate a essas doenças, porque eu tive a oportunidade de, no 8º andar, na restauração, onde funciona o centro, de receber uma aula daquela senhora que está ali de cabelo branco, doutora Lúcia Brito, e eu confesso e confessei a ela que eu não tinha nenhum conhecimento sobre essa doença. Que, inclusive, por muitas vezes, quando criança, quando jovem, a gente dizia, você é um esclerosado. Tinha aquela brincadeira, sem graça, da Ivia Moraes. E saí daquela tarde, daquela manhã, às 7 da manhã eu estive lá, de peito aberto, para tentar ajudar esse centro de referência, para dar vida a essas pessoas que muitas vezes não são enxergadas. E eu resolvi trazer esse tema aqui para a Câmara Municipal do Recife, dessa tribuna que meu amigo Ivan Moraes e Almir Fernandes sempre fala, que é uma caixa de ressonância, de quanto é maravilhoso esse trabalho, André Regis, e quanto que precisa de apoio esse trabalho. Alguns números me chamaram a atenção da quantidade de gente, de acolhimento que acontece naquele centro. Vou pedir a permissão para ler algumas informações, porque, como eu disse a vocês, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, quero ter muito mais para poder ajudar muito mais. A esclerose múltipla é uma condição que evidencia o acometimento do sistema nervoso central, de origem inflamatória, desmielinizante e imunomediada. Mais frequentemente acontece com episódios de surtos e remissões dos sintomas, ou seja, com queixas clínicas que surgem e desaparecem parcial ou completamente em dias ou semanas. Pode também ocorrer um curso progressivo em menor número de casos. Predomina no sexo feminino, entre 20 e 40 anos de idade, podendo acontecer na infância, adolescência e nos indivíduos acima de 50 anos. Os tratamentos medicamentosos existem, não curam, mas podem modificar a evolução da doença. O diagnóstico precoce é importante para a orientação adequada do tratamento, proporcionando melhoria de qualidade de vida desses pacientes. O Centro de Atendimento teve o início das ações de assistência no centro em 1996. Foi oficializado na publicação do Diário Oficial no dia 19/6/2002, coincidentemente um dia depois do meu aniversário. E tem como missão diagnosticar, acolher, acompanhar, orientar pacientes, famílias, comunidades e profissionais de saúde sobre a esclerose múltipla e outras condições relacionadas, promovendo a melhoria da qualidade de vida. E tem como objetivo melhorar a precisão diagnóstica, orientar sobre as condutas terapêuticas e de outras necessidades para a saúde integral, orientar equipes de saúde sobre a doença, assessorar a Secretaria Estadual de Saúde, proceder farmacovigilância, produção científica, avaliando incidência e prevalência de doenças do Estado.
Essa turma que está ali de laranja, que se preocupa com o próximo, e eu pude ver isso e pude me sensibilizar e vi o tamanho do esforço, Renato. E vi também o tamanho do esforço, Aline, que eles fazem muito com pouco. E aqui é independente de que lado estamos, essa casa política. Esse centro de referência aqui no estado de Pernambuco, um dos mais importantes do Brasil, merece nosso apoio. Merece o apoio da cidade do Recife, merece o apoio do estado e do Brasil. Porque lá eu vi pessoas comprometidas. Eu vi uma senhora médica que trabalha incansavelmente há mais de 30 anos nesse caso. Eu vi pessoas como Sérgio Barbosa, Niege Arruda, foi que me deu a honra de conhecer esse instituto, Beatriz, Márcia Borges, Santinho, Aristela, que estão aqui presentes, que confiam no nosso trabalho, no trabalho político. Então eu convido vocês a também conosco conhecer esses guerreiros. E amanhã eu já faço um convite, quem quiser conhecer mais sobre isso, e também se confraternizar com esse mês de agosto, que foi de muita luta, vamos estar amanhã no Clube das Pais, se confraternizando entre pacientes e colaboradores. E eu convido a cada um de vocês, principalmente você, Aline, que já está de laranja, inconscientemente, para comemorar esse dia. Obrigado, obrigado, e é um prazer estar do lado de vocês. Conscientemente. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Rogério De Luca. Ausente, próximo vereador, vereador Heriberto Rafael. Vossa Excelência tem uns 5 minutos regimentais. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, demais vereadoras e vereadores presentes, imprensa que acompanha essa sessão, os presentes na galeria e os que nos acompanham pela TV Câmara. Viemos à tribuna, companheiros, agradecer a aprovação do projeto de lei de nossa autoria, que prevê a publicidade detalhada de construções e reformas de unidades de saúde. O objetivo é permitir às cidadãs e aos cidadãos maior acesso a informações públicas sobre os gastos com as construções e reformas das unidades de saúde administradas direta e indiretamente pelo município. Além disso, por meio dessa proposta, nós, vereadores, vamos cumprir de forma mais eficiente nossa missão constitucional de fiscalizar o Poder Executivo. Para se ter uma dimensão do alcance dessa iniciativa, Ivan Moraes, de acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2019, a Prefeitura do Recife prevê um recurso de R$ 638.975.000 em saúde. É importante que a população e o Poder Legislativo possam ter o conhecimento da aplicação desses recursos, para poder cobrar os serviços de maneira efetiva. Por meio de relatórios trimestrais enviados à Câmara, a Prefeitura deve informar a identificação das obras, localização e empresas contratadas, valor total para a realização da obra, compra de equipamentos e pagamento de pessoal para o funcionamento da unidade de saúde, aditivos aos contratos com as empresas, acompanhamento da execução, previsão de conclusão e justificativa em caso de atrasos. O texto do projeto prevê que essas informações sejam enviadas à Câmara por meio de relatórios trimestrais. Os dados também devem constar no site oficial da Prefeitura, no Diário Oficial e no portal de transparência, inclusive com acessibilidade para pessoas com deficiência. Contamos agora, companheiros, com a sensibilidade do prefeito Geraldo Júlio para sancionar a lei e podermos ter esse instrumento de controle social tão importante para a nossa cidade. Aproveitar também o momento, senhor presidente, para agradecer ao prefeito Geraldo Júlio e ao secretário João Braga, pois na manhã de hoje tivemos a oportunidade de ir visitar a comunidade do Berardo e dar o pontapé numa luta muito grande daquela comunidade, através do Conselho de Moradores, na pessoa de Neco de Jesus, do Presês, através de Ângelo Felipe, pessoas que lutaram há muito tempo pelo título de posse de terra, vereador André Regis. Sonhavam com esse título de posse, viram em outras comunidades começar essas atividades e hoje puderam ver lá na sua comunidade o início da demarcação da terra para fazer o mapeamento da comunidade do Berardo, para que, enfim,
essa comunidade venha receber a titularidade de posse e receber a sua escritura na realidade. Vão ter escritura na mão de suas casas. É um sonho de muitas pessoas o acesso à moradia e agora essas pessoas estão tendo a sua posse de terra nas mãos. É um sonho que vira realidade e que, graças a Deus, nosso mandato teve a oportunidade de participar dessa conquista, de participar dessa luta da comunidade do Berardo. Então, gostaria de compartilhar com todos essa felicidade que a comunidade vive no dia de hoje e que nós vamos acompanhar de perto essa atividade. Hoje foi um pontapé, é uma atividade demorada, que precisa da colaboração dos moradores, que precisa da colaboração das lideranças políticas da comunidade para que ela tenha celeridade e acompanhar junto à Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano para que esse processo se dê da forma mais rápida possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. O último vereador inscrito para essa tarde, vereador Aderaldo Pinto. Senhor presidente, pela ordem, se me permite, na verdade eu queria ter feito isso no momento oportuno, até no grande expediente, se o vereador Heriberto Rafael tivesse levado essa temática para o grande, que eu queria ter aparteado o vereador. Mas, se o senhor me permite, eu queria parabenizar o vereador Heriberto Rafael pela iniciativa, que é mais um controle, é mais um... Vereador, eu abro a exceção para inscrição, já que o vereador Aderaldo não está aí, e Vossa Excelência seria o... Bom... Vereador Aderaldo, hein? Pronto, Vossa Excelência pode, então, usar a tribuna e use o tempo. Eu vou pedir para falar desse tema também. Obrigado, vereador, que honra. Boa tarde a todas e a todos. Vereador Carlos Gueiro, obrigado pela gentileza de ceder a tribuna, mas eu acho que coisa boa a gente precisa reverberar, vereador André Regis. E aqui na Casa José Mariano, e a imprensa sabe disso, a gente mantém uma postura muito harmônica, onde líder da oposição, líder do governo, a gente convive bem, a gente dialoga bem para o melhor do Recife. E esse projeto de lei apresentado pelo vereador Heriberto Rafael, eu tive a curiosidade de ler, de estudá-lo, é mais um instrumento, vereador Ivan Moraes, de controle e que ressalta o trabalho de fiscalização dessa Casa Legislativa. É um trabalho, um projeto que foi apresentado pelo vereador Heriberto, mas que hoje é um trabalho e é um projeto da Casa Legislativa e ganha a cidade do Recife. Sobretudo porque a gente que anda nos postos de saúde, e eu tenho visto também o vereador André Regis andando, a gente faz um trabalho de fiscalização, a gente vê que muitos deles, infelizmente, funcionam em ambientes adaptados, que infelizmente já foi herdado de outras administrações, e muitas vezes esses ambientes são precários, e não se tem uma resposta pronta para a comunidade, que vê muitas vezes sendo atendido num ambiente que não é salutar, que não traz o mínimo de segurança, e é interessante falar de saúde, onde o cidadão é tratado de uma forma tão precária. E esse projeto é importante porque muitas das nossas unidades, inclusive, estão em processo de reforma e não se tem informação quem está fazendo uma reforma, quanto tempo vai durar essa reforma, qual o prazo e quanto está se gastando. E esse projeto de lei traz essa ideia de tornar essa transparência mais ativa, porque Recife se gaba dizendo que tem o melhor site de transparência do Brasil, e de fato, é muito interessante que o portal ele é bem alimentado, mas só entende aquele portal de transparência quem tem expertise. As informações não se batem, então não é uma transparência, como o vereador Ivan Moraes fala, é uma transparência ativa. Só entende quem de fato ali conhece, e olhe que quem conhece ainda pena para extrair uma informação. Então essa lei, ela calha bem, porque dá informação direta ao cidadão. E aproveitando isso, vereador Heriberto Rafael, eu tomei a liberdade, inclusive, de pegar essa lei como base, e nós queremos expandir isso para as unidades de educação. Muitas nossas escolas que estão aí também em processo de reforma, a gente pede, através de pedido de informação, vereadora Ana Lúcia, que seja informado como é que está a obra e não se tem essa informação. Eu quero trazer aqui, por exemplo, a escola, mais uma vez, José Vicente, lá no Ibura, lá no Alta Bela Vista, onde aquela escola há 4 anos está parada e a gente não sabe o motivo porque a obra está parada, o que aconteceu com a empresa, quanto foi investido, quanto foi gasto. E esse projeto de lei vai vir com essa ideia, né, vincular e tornar obrigatório para que o Executivo dê satisfação ao seu contribuinte. Não é satisfação à Câmara Municipal do Recife, embora ela deva satisfação,
mas satisfação a quem de fato paga os seus impostos e que precisa de saúde, educação e ter um serviço à altura. Então eu queria pegar o gancho desse projeto de lei do vereador Heriberto Rafael, que eu torno a falar, um projeto importante que vai trazer controle social, transparência ativa, e nós vamos replicar, vereador, para as nossas unidades de ensino. E eu queria que Vossa Excelência me ajudasse para que esse projeto também possa correr com a celeridade que ele merece e que Recife também ganhe um instrumento legal que possa trazer, de fato, esse conceito de transparência ativa, informar os cidadãos que precisam saber por que a unidade está em reforma, quando vai ser entregue. Então, parabéns mais uma vez a Vossa Excelência, pega o gancho, pega a sua ideia, que a gente possa reverberar isso também para as unidades de ensino, muitas delas em reforma, mas que tem dia para começar, mas não tem hora para acabar. É o que acontece com o Geraldão, por exemplo, quando não se tem um instrumento que cobre e dê celeridade e transparência quando vai se terminar aquela obra. Mais uma vez, vereador, parabéns, ganha esta casa, ganha o seu mandato, mas, sobretudo, ganha a cidade do Recife por um projeto tão importante. A todos, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a cidade do Recife. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, solicita ao secretário que anuncie o resultado da chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 23 vereadores e vereadoras. Como os meus olhos veem que o plenário não reflete os registros que estão no painel, eu solicito ao secretário que faça a verificação de quórum. Vereador Aderaldo Pinto. Vai abrir o painel, né? Muito bem pensado. Problema que houve no painel, vai ser repetida a chamada. Os senhores, por favor, repitam.
Existe aí. Existe a presença. Bom, vou encerrar o painel. Como não há número regimental, dou por encerrada a sessão desta tarde, convocando os senhores vereadores para a reunião da próxima, a sessão solene, que será realizada amanhã, dia 29, às 10 horas, e concede a entrega da medalha do Mérito Zé Mariano ao advogado Felipe Santa Cruz, requerimento 469119, de autoria do vereador Jaime Asfora. Está encerrada a sessão de hoje.